Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elba Patrícia. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Elbinha Pati. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer aplique. Esse é um vídeo que eu já queria ter gravado há um tempo e também recebi alguns pedidos de como fazer esse tipo de personalização nas peças. E daí você pode usar a criatividade e personalizar toalhas, bolsas, necessários e o que você preferir. Então vamos aprender juntos? Bem, gente, para fazer a montagem das letras, nós vamos precisar de papel termocolante. Eu utilizo esse aqui, que é da Estilotex, lápis, papel A4, tesoura e os tecidos que nós vamos fazer as letras. Essas cores que foram as escolhidas. E aí, eu já fiz a marcação aqui no meu papel, porque essa peça vai ser um case para notebook. Eu já tenho aqui talhado, então eu vou tirar mais ou menos a medida aqui do tamanho que eu quero que fique esse nome, essa personalização. E aí eu vou utilizar essas duas cores de tecido. Esse verde para moldura e esse azul para fazer as letras. E aí nós vamos precisar também de uma tesoura bem afiada. Bem, gente, então vamos lá. O primeiro passo, nós vamos abrir aqui o Word. E aí eu preciso personalizar com o nome Arthur. Aí você vem, seleciona tudo e escolhe um tamanho para essa letra. Pronto. E aí a gente vai escolher um molde de letra. O ideal, a dica que eu dou aqui, é escolher letras que não tenham um contorno muito fino para depois não ter dificuldade na hora de costurar. E como a minha peça é do personagem, então eu vou personalizar com as letrinhas do Super Mario, que são essas aqui. Diminuir só um pouquinho, porque eu preciso que ela encaixe aqui na minha marcação do papel. Aí deixa eu só falar para vocês por que eu não utilizo impressora na hora de fazer as letras, porque antes, quando eu fazia com a impressora, eu acabava imprimindo vários tamanhos, porque eu não tinha ideia do tamanho que ia ficar na peça. Então, aqui com a medida exata lá da minha capa para notebook, eu já consigo fazer a letra no tamanho que eu quero para personalizar a peça. Acho que só um pouquinho maior. 110. E aí, dessa forma, a gente acaba economizando e nem precisa utilizar a impressora, porque eu vou desenhar direto na tela do computador, claro que com bastante cuidado. E aí, a dica também é utilizar esse tipo de lápis de desenho, esse aqui é o 8B, porque você utilizando ele não precisa exercer muita força para que ele possa riscar o papel e marcar bem direitinho.
Prontinho, tá feito o meu desenho. E aí agora nós vamos vir riscando esse outro lado para poder desenhar no papel termocolante. Eu já mostro para vocês como que vai ficar. Prontinho, gente. Eu já tô aqui com o meu desenho das letras. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou virar e vou utilizar um outro papel aqui por trás para eu poder conseguir enxergar as letrinhas aqui pelo avesso do papel que eu desenhei. Porque no papel termocolante, as letras precisam ser desenhadas espelhadas. Elas vão ficar todas ao contrário, para depois, quando a gente passar para o tecido que recortar, a gente vai colar dessa forma, para poder ficar certinho. Eu vou fazer e depois eu mostro para vocês. Prontinho. Agora é só desenhar no papel termocolante. Aí você vai perceber que um lado dele tem cola, que é esse lado brilhoso. E o outro lado é onde a gente vai desenhar. Pronto, as letras já estão desenhadas aqui no meu termocolante, no papel termocolante. Agora, eu vou recortar as letrinhas e depois nós vamos fazer o desenho contornando as letras, porque como nós temos uma estampa, o ideal é que essas letras fiquem em destaque. E eu vou fazer e mostrar para vocês. E aí, na hora de recortar, é sempre bom deixar essa margem aqui de sobra para a gente depois poder recortar certinho na hora de recortar do tecido. Aí agora eu venho aqui e vou fazer o desenho do contorno das letras. Desse jeitinho. Eu preciso deixar uma boa margem de sobra nessa parte, tá bom? Prontinho. Não precisa ser riscado com precisão, que fique certinho, porque nós vamos fazer isso depois que colarmos as letrinhas aqui, e aí que nós vamos recortar, contornando cada letrinha. E aí, eu já tenho aqui os meus dois tecidos no tamanho que eu preciso para fazer as letras. Eu quero as letras nessa cor, nessa tonalidade de azul, que é para combinar com a minha estampa. E essa cor vai ser a moldura das letras, que também faz composição com a estampa. E aí, essa parte fica a seu critério, de acordo com o que você precisa, a sua necessidade de cores, você vai fazer as escolhas. Então, eu vou posicionar aqui essa parte da cola no avesso do meu tecido. Olha só, essa parte brilhosa, e a parte onde foi riscada vai ficar para cima, que é onde nós vamos passar com ferro. Eu gosto de usar o ferro bem
quente, que é para soltar toda a cola. Prontinho, gente, já tenho aqui as letras bem passadas e a parte da moldura também. E aí eu vou tirar todo esse excesso de tecido, cortando aqui nessa margem onde acaba o papel e recortar as letras também. Prontinho, gente, as letras já estão recortadas. E uma dica também, se você não tiver esse tipo de tesoura, essas tesourinhas pequenas também facilitam. É interessante ter ferramentas adequadas para o trabalho. Então, essa aqui, por ter a ponta também bem fininha, olha, ela facilita na hora de recortar essas partes internas das letras. E ela precisa também estar bem afiada. Agora, nós vamos vir colando as letras na moldura. Olha só, eu digo que esse é o processo de transformar tecido em adesivo, quando a gente usa o papel termocolante. A gente vai destacar, tá vendo? Só percebam que a cola ficou toda no tecido. A gente destaca esse papel, vai colar. Prontinho, já tá tudo colado. E agora é a hora que a gente vem com a tesoura contornando todas as letrinhas com a margem para poder fazer a costura. Olha só, ficou desse jeitinho. Aí agora é só colar centralizado aqui. Eu vou colar e faço a demonstração para vocês, porque tem que ficar bem centralizado. Prontinho, já tenho aqui minhas letras, todas as letras coladinhas e centralizadas. E agora a dica é, para fazer a costura na máquina, é interessante que a gente coloque por trás, de onde a gente vai costurar, como se fosse mesmo uma bordadeira. A gente vai utilizar, esse aqui é o TNT gramatura 80. Então, o que eu faço? Eu vejo aqui onde tá a minha letra e venho pelo avesso
e vou fixar esse TNT desse jeitinho aqui para ajudar a estruturar e facilitar na hora da costura. E aí eu pego uns pedacinhos de fita crepe, só para segurar aqui e não fugir do lugar esse TNT na hora de costurar. Essa é uma dica minha, que a gente vai fazendo e vai aprendendo com o tempo, que facilita na hora de costurar e de fazer o trabalho. Prontinho. Agora é só lá ir na máquina e costurar. E a costura vai ser feita com caseado bem na borda de cada letra e da moldura também. Bem, gente, essa aqui é a máquina que eu utilizo para fazer o caseado. O ponto é o número 11, que é o ponto de caseado. E aí eu já deixo até riscado aqui na máquina qual o tamanho dos pontos para as letras, que é um pontinho mais fechado e um pouco mais curto, que é o 3.0 em cima e o 2,5 embaixo. Eu vou selecionar aqui. Em cima é o 3.0 e embaixo 2,5. Então, vamos lá, que agora é só costurar. E olha só, gente, esse é o tipo de linha que eu utilizo para fazer o caseado, que ela é uma linha própria para bordado, já até falei sobre isso no outro vídeo. E deixa o ponto mais bonito e muito melhor o acabamento. Prontinho, as letras já estão finalizadas. Aí depois é só retirar todos esses fiapos que ficarem assim soltos. E agora eu vou trocar a linha para poder fazer o contorno com o verde.
Bem, gente, aqui estão nossas letrinhas já prontas, nosso caseado, nossa personalização. E eu utilizei aqui essa letra temática do Super Mario, que é justamente para compor essa estampa linda, que é desse tecido que eu tenho aqui, que é um tecido importado. E aí, como eu faço isso? Eu utilizo o site da fonte, você vai lá e digita, e aí você vai baixar as letras temáticas. Baixando, você vai instalar todas elas no Word do seu computador, e sendo assim, você vai ter várias opções de letras temáticas para você estar fazendo os seus trabalhos personalizados, e vai ter também uma grande variedade de letrinhas diferenciadas. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe a sua curtida e deixe a sua dúvida também, que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Eu espero ter ajudado e um beijo para vocês.